Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai apresentar o trabalho de inteligência computacional. O modelo escolhido para a gente foi o SVM. A equipe é composta por mim, Ana Carolina, e pela Gabriela. O modelo que foi escolhido para a gente, que é o SVM, significa Support Vector Machine, ou máquina de vetores de suporte. Ele é um poderoso método de aprendizagem de máquinas. Ele faz parte do Machine Learning, que está dentro da inteligência artificial. Ele é utilizado para classificação em regressão. O SVM ele tem a capacidade de transformar os dados de entrada para um espaço de dimensões superiores através do kernel. Então, ele consegue transformar base de dados que não são linearmente separáveis em dados que são linearmente separáveis. O que é o SVM? O objetivo dele é traçar um hiperplano de separação que maximize a margem entre diferentes classes no espaço de características. Por exemplo, aqui nós temos o espaço de círculos verdes, a classe de círculos verdes e a classe de quadrados azuis. O hiperplano é essa linha que está entre os dois vetores de suporte. E os vetores de suporte, eles são definidos pelos pontos mais próximos do hiperplano. Nesse caso, essa entidade aqui, que é esse círculo verde que está mais próximo do hiperplano, e esse quadrado azul aqui, que é a entidade dessa classe que está mais próxima do hiperplano. O objetivo do modelo SVM é realizar tarefas de classificação e regressão em conjuntos de dados. A classificação visa criar um hiperplano que melhor separe instâncias de diferentes classes. Já a regressão, o SVM procura encontrar um hiperplano que representa a melhor aproximação para a relação entre as variáveis de entrada e de saída. Nesse caso, o SVM é muitas vezes chamado de Support Vector Regression, que é o SVR. Agora nós vamos falar sobre o hiperplano e os vetores de suporte. Aqui nós temos inicialmente duas classes, a classe das estrelas e a classe dos quadrados. Nós podemos separar essas duas classes de diversas formas, mas qual será a forma que vai me dar uma margem máxima? Então, para isso, nós temos que definir os vetores de suporte. E os vetores de suporte são definidos como os pontos mais próximos do meu hiperplano. Então, aqui o vetor de suporte é definido por esses dois quadrados, e o vetor de suporte aqui é definido por essas duas estrelas. E o hiperplano... Agora vamos a um exemplo entre o hiperplano e os vetores de suporte. Os círculos azuis representam a maçã vermelha, enquanto os círculos brancos representam a pera verde. Temos ainda instâncias que se apresentam próximas a outra classe. Nesse caso, essa instância aqui representaria uma maçã com características próximas à da pera, que no caso seria uma maçã verde, enquanto essa instância aqui e esta daqui representariam peras com características próximas à da maçã, no caso, peras vermelhas. E a linha entre essa margem amarela seria o meu hiperplano. Então, a margem máxima seria essa distância do hiperplano à minha primeira instância. Mas como é criado esse hiperplano? O hiperplano pode ser criado de diversas maneiras. Uma das maneiras é a abordagem através de convex rules. A criação de envoltória casca convexa é uma das técnicas utilizadas para a criação desse hiperplano com margem máxima. Existem alguns algoritmos específicos para a geração dessas estruturas, que estão representados aqui no desenho. Além da convex rules, existem outras formas de criação de hiperplanos, como a abordagem matemática, por exemplo. Erros e custos. Então, quando tem duas classes ou mais classes e há a traçagem do meu hiperplano, existem instâncias que são separadas de forma incorreta. E para determinar qual a melhor reta que define o meu hiperplano, é preciso levar isso em consideração. Então, nessa função aqui, nós temos o C, que representa o custo, que é a punição por classificação incorreta, e que é um parâmetro que é determinado no orange, conforme a gente vai ver mais para frente. Esse C, se ele for alto, ele tenta 100% de separação. Se ele for baixo, ele permite mais erros. E além desse C,
a multiplicação dele pelo somatório das distâncias entre a instância que está errada até o meu hiperplano. Os dados eles podem ser lineares ou não lineares. Nesse primeiro caso, a gente tem os dados lineares. Então, eu consigo separar através de uma reta a classe vermelha da classe azul. Enquanto nesse conjunto de dados, a gente não consegue separar por retas o meu conjunto original. Para isso, a gente tem que utilizar o truque de Kernel, que é transformar os meus dados não linearmente separáveis em dados linearmente separáveis. Para isso, a gente utiliza a função kernel. Nesse caso, foi utilizado o RBF. Aqui também utilizamos um truque de kernel para poder transformar esse conjunto de dados, que é não linearmente separável, nesse conjunto de dados que é linearmente separável. Vou falar sobre as vantagens do SVM. Ele é eficiente em espaços de alta dimensão, ele é bom em desempenho com dados não lineares, ele também tem generalização robusta, ele pode criar novos atributos a partir dos atributos originais. Ele também é mais fácil do que em redes neurais, pois ele tem menos parâmetros para configurar. As desvantagens deles é que ele tem desempenho decrescente com grandes conjuntos de dados, tem que escolher com muito cuidado o kernel dele, e é difícil interpretar o caminho até o resultado. O SVM e o NISVM ambos apresentam o parâmetro custo C para a penalidade. O C já foi especificado em slides anteriores. No lado direito, você pode definir valores. No SVN, aplique-se a tarefa de classificação e regressão. Já no NISVN, aplica-se apenas a tarefas de regressão. O epsilon, parâmetros do modelo epsilon SVR, aplique-se às tarefas de regressão. Defina a distância dos valores verdadeiros dentro do qual nenhuma penalidade está associada aos valores previstos. O NI, parâmetro do modelo NI-SVR, aplica-se às tarefas de classificação e regressão. Vou falar sobre a função kernel. A função kernel depende da natureza dos dados e dos problemas em questão. A seleção adequada da função de kernel, juntamente com a otimização de outros parâmetros, é crucial para o desempenho eficaz do SVM e de outros algoritmos que fazem uso dessa função. Linear polinomial, RBF ou gaussiano, sigmoide. O kernel, o G é constante de gama. O valor recomendado é 1 sobre K, onde K é o número de atributos. O padrão é o zero, e o usuário deve definir esta opção manualmente. Vou falar isso. O C é constante de interceptação ou termos de viés, parâmetro que afeta a localização do hiperplano de decisão, desempenhando um papel importante na separação eficaz das classes. O D é grau de polinômio. Ajustar o parâmetro D durante o treinamento do modelo SVM cuidadosamente, pois ele depende da natureza específica dos dados e do problema em questão. Valor muito baixo, modelo muito simples que não captura relações complexas nos dados. Valor muito alto, modelo sobreajustado. O linear a função linear é mais simples e básica. É dada apenas pelo produto interno e geralmente somada de uma constante e não deve ser confundida com o C do parâmetro. Já a polinomial não é estacionária. Tem uma boa performance sem problemas de conjunto de treinamento normalizado.
RBF é especialmente útil para problemas não linearmente separados, pois pode capturar decisões de fronteira mais complexas. A sigmoide é usada para transformar os dados em um espaço dimensional superior, usando uma função sigmoidal. É frequentemente aplicada em problemas de classificação binária. Parâmetros de otimização. Tolerância numérica. Se refere à quantidade de variação permitida nos resultados de cálculos numéricos, sem que essas variações sejam consideradas significativas. Já o limite de interação é o número máximo de interação permitidas. O limite de interação é uma medida de segurança para evitar que o algoritmo fique preso em um loop infinito ou gaste muito tempo tentando otimizar os parâmetros. Agora vamos fazer a apresentação do exemplo que a gente criou no Orange. Nós escolhemos para base de dados a base Brown Selected. Utilizamos o modelo que foi escolhido para nós e utilizamos o teste e score para poder saber o grau de acurácia que nós tivemos. Nesse caso, nós tivemos 99,5%. Além disso, a partir desse teste e score, também utilizamos a matriz de confusão para saber quantos acertos e quantos erros nós obtivemos. Nesse caso, nós obtivemos um erro apenas e os demais acertos. Através dos testes, nós vimos que o padrão do sigmoide foi o melhor que deu resultados para nós. Por exemplo, utilizando o linear, nós vemos uma piora de 2 erros e o grau de acurácia, que era de 99,5, cai para 98,9. Se nós utilizamos o polinomial, nós temos um grau de acurácia de 98,9% e a matriz de confusão também apresenta 2 erros. Se nós vamos para o RBF, nós temos um grau de acurácia de 98,4% e 3 erros. Se nós aumentamos o custo, por exemplo, para 2,5, nós testamos outros valores também, nós temos mais erros, nós temos 3 erros na matriz de confusão e o grau de acurácia de 98,4%. Se nós voltamos para 1 e mexemos no epsilon, colocamos, por exemplo, 0,5, a gente continua com um grau de acurácia de 98,4% e a matriz de confusão de 3 erros. De todos os testes que nós fizemos, o melhor foi o sigmoide, que apesar de não ser muito utilizado, para esse exemplo, ele foi o que deu o melhor resultado e nós usamos ele na configuração de custo 1, epsilon 0,10, o G no valor alto, padrão, né? E o C, 1. Além disso, nós utilizamos como parâmetros de otimização 0,001 milésimo para tolerância numérica e 100 iterações como número máximo de iterações. E aí, usando isso, nós temos novamente o grau de acurácia de 99,5%, que é muito alto, e uma matriz de confusão com apenas um erro. Obrigada!